Esta apresentação é baseada na apresentação feita pelo piloto Tom Paine, que tive o prazer de conhecer na SRS do Norte da Macedónia em maio de 2023. Na altura ele fez esta apresentação em inglês, e depois isto está online, depois eu deixo o link online da apresentação dele. Nós pedimos autorização para termos esta apresentação e eu disse-lhe pessoalmente que iria fazer esta apresentação depois para pilotos portugueses. Por isso, Tom Paine foi um piloto de elite durante muitos anos, tendo participado em várias provas internacionais, várias PWC, Paragliding World Cups, pertenceu à seleção inglesa, participou no X-Alpes em 2029, é o criador da ferramenta de planeamento de voos do XC Planner, com certeza já ouviram falar, alguns até usam, e é um piloto de grandes e longos voos e triângulos por toda a Europa. Aqui vamos falar então sobre algumas técnicas secretas que ele usava quando estava na sua melhor forma, para voar mais rápido e para ter bons resultados. E então vamos voar rápido o que é, porque é que é importante e como fazer. Isto é o que nós vamos falar. E vamos falar também sobre selecionar a térmica, entrar, enrolar e sair da térmica, voar bem, linhas de ascendências e grandes ascendências, selecionar a altitude de voo e planeamento e gestão de voo. Então, o que é que quer dizer com voar rápido? Quer dizer maximizar a tua velocidade média durante uma manga ou em percursos fechados. Ou seja, é a distância total voada a dividir pelo tempo total de voo. Só consegues voar rápido nos dias bons, quando as térmicas são boas e consegues rapidamente encontrar onde subir. Não é para os dias difíceis, nem em modo de sobrevivência. É para aplicar em competição, ou em montanha e triângulos. Isto não se aplica tanto nos voos tipo costas ao vento XC, tem que ser coisas grandes. Acelerador. Falamos sobre velocidade média, mas muitas das técnicas que vamos falar implicam o uso do acelerador. Em locais que normalmente não utilizaremos. Onde o teu instrutor não recomendaria o uso do acelerador. Tens que estar confortável a usar toda a faixa de velocidade da tua asa, desde o afundamento mínimo até acelerador a fundo. O acelerador é como se fosse a terceira ou a quarta mudança no teu carro. Se não usares, vais voar na mesma. Mas é como se estivesse engatado em primeira ou em segunda. Não vais fazer grandes distâncias. Portanto, quanto rápido é rápido? Estes são alguns números habituais. Um piloto de XC faz uma média de 15, 20 km por hora. Quando for um bom piloto de XC, faz cerca de 25 km por hora, o que quer dizer mais ou menos 100 km em 4 horas. Um piloto de XC de topo, ou um piloto de competição categoria 2, do top 10, faz para aí 30 km por hora. Um piloto PWC, top 10, faz à volta de 35 km por hora. Agora, se quiseres voar à velocidade do recorde mundial de velocidade média, não é que isso exista, mas se existisse, penso que o voo mais rápido registado pertence ao Noah Hewlett nos primeiros 500 km na África do Sul, onde voou 10 horas a mais de 50 km por hora. Este é o tipo de velocidade que é preciso para bater recorde do mundo. Então, porquê voar rápido? É simples. Porque a distância que tu voas é igual à tua velocidade média vezes o tempo. Nesta tabela podemos ter uma ideia da distância a que podes chegar de acordo com a velocidade e o tempo. Se voares a 20 km por hora, em 4 horas, farás 80 km. Para fazeres 200 km, tens que voar mais rápido, a 25 km hora, durante pelo menos 8 horas. Porque 20 km hora seria muito difícil, porque terias de ter 10 horas de voo. Não é impossível, mas é muito mais cansativo. Para voar números mágicos, como sejam 300 km,
será necessário voar 10 horas a 30 km por hora de velocidade média. São voos de longa distância a elevada velocidade média. O importante desta tabela é que o tempo que tens para voar, ou seja, a duração da tua janela de voo, depende do dia, sobre o qual tu não tens controle. Mas a velocidade a que tu voas depende de ti, sobre a qual tu tens controle. Portanto, se tu conseguires aumentar a tua velocidade média, num desses dias de 8 ou 10 horas de voo, então surgirão essas grandes distâncias. Lembra-te que todos os voos que queiras fazer de distância é uma corrida contra o Sol. Imagine agora que estão a voar num local com térmicas perfeitas. Voas um bocado, encontras a segunda térmica. Sobes, voas mais um bocado, outra térmica. Sobes, etc. Esta tabela mostra que, dependendo da intensidade da térmica, esta é a fração de tempo que tu gastas a subir. E esta é a fração de tempo que levas a voar para obter esta velocidade média. Isto sem vento. O interessante aqui é que, para obter velocidades médias elevadas, precisas de térmicas fortes. À medida que as térmicas vão ficando melhores, nós vamos levar menos tempo a subir e passamos mais tempo do nosso tempo de voo a voar. E isso quer dizer que voas mais rápido. Portanto, mais eficientemente, depois passas mais tempo a voar. Pondo isto em contexto. Se estiveres a voar em frente, mãos em cima, à velocidade trim, a passar por uma térmica de 1 ou 1,5 metros por segundo, a 30 km por hora, ou seja, a tua asa não sobe nem desce, vai a 30 km por hora. Só voar em frente e mantendo a altitude é tão bom como estar a enrolar uma térmica de 2 metros por segundo. Portanto, para obter velocidades médias elevadas, como já vimos, precisamos de térmicas fortes, ou pelo menos evitar usar térmicas fracas. Para aumentar a velocidade, é preciso voar com eficiência. E se estiveres a voar a direito a uma velocidade de 30 km por hora, mantendo a altitude, é tão bom como estar a subir uma térmica de 2 metros por segundo. Por isso, voar em frente é uma boa maneira de manter as elevadas velocidades médias. Falaremos mais sobre isto à frente. Já me para a frente. Já falámos sobre o que é e porquê. Agora vamos falar sobre como fazer. Michael Watt, que já foi campeão inglês várias vezes e um dos melhores pilotos ingleses de sempre, diz: não percas tempo. Don't waste time. Pondo isto em contexto, a diferença entre ter 1 km por hora de velocidade extra passa pelo tempo que perdes, por exemplo, a enrolar térmica. Se estiveres a voar a 30 km hora, quer dizer 1 km a cada 2 minutos, e 2 minutos é o tempo que levas a dar 6 voltas numa térmica, cada volta são cerca de 20 segundos. Portanto, se chegas ao topo da térmica e deres 6 voltas a mais, a tentar rodar numa parte já mais fraca da térmica, ou à espera que alguém saia primeiro, tiraste 1 km hora à tua velocidade média. Por isso, não perder tempo é algo que tens que ser sempre em mente. O que vamos abordar em como fazer. Vamos aprender a selecionar térmicas, entrar nas térmicas, enrolar as térmicas, sair das térmicas, ou seja, voar bem. Nós temos a tendência de nos focar sobre a potência do núcleo da térmica. Mas o que realmente interessa é a taxa média geral de subida numa térmica. Ou seja, o rácio entre o total de altura ganha e o tempo gasto para tal. Isso inclui desde o momento em que tiras os pés do acelerador e começas a procurar pela térmica, encontrar esse núcleo, trabalhar para subir, ocasionalmente sair fora dela e depois sair no topo. Portanto, se há um número que deves olhar,
Não é para o valor integrado do pico de subida na térmica, mas para a taxa média geral de subida. Se usarem um programa para analisar isto, ele vai calcular a vossa eficiência de subida, com base na taxa de subida média geral, portanto, as taxas de subida que foram tendo nessa térmica, dividido pela melhor taxa de subida em 20 segundos, que é um indicador de quão boa a térmica era. 100% de eficiência seria voares a direita ao núcleo, por exemplo, 2 metros por segundo, subires sempre a 2 metros por segundo até ao topo da térmica e saíres. Na prática, qualquer valor acima de 80% é muito bom. E é difícil atingir, mesmo indo direto ao núcleo. 70% é normal e qualquer coisa abaixo disso é fraco. O que quer dizer que a térmica é partida, fraca e difícil de te manteres. Ou então quer dizer que estás a perder tempo nela. Selecionar a térmica. Sabemos que precisamos de térmicas fortes para subir rápido. Na tua primeira térmica, depois de descolar, à medida que vais subindo, vai verificando, ou seja, monitorando, como é que a taxa de subida varia com a altitude. Por exemplo, é fraca em baixo? Há alguma inversão? Como se comportam as várias camadas? Isto permite ter uma visão geral da força da térmica. Neste momento, há já alguns softwares de voo que te mostram esta variação das térmicas em altitude. Eu sei que a Flymaster tem, o XC-Track tem, provavelmente mais outros têm, este de uma forma gráfica e não só, de como é que é esta variação da térmica com altitude. Ora bem, com isto, define um limite para o dia. E não pares por nada inferior a menos de 1 metro por segundo pior que a melhor taxa obtida para aquela altitude. Por exemplo, se tiveres uma taxa de subida de 3 metros por segundo nessa térmica após a descolagem, tenta encontrar pelo menos 2 metros por segundo antes de pensar em parar e rodar. Claro que isto vai variando com a evolução do dia. Tudo o que for inferior, segue em frente. Para isso, também é necessário saberes a performance da tua asa com o acelerador, ou seja, saberes a taxa de afundamento da tua asa. Por exemplo, sabendo que com meio acelerador a tua asa afunda 2,2 metros por segundo, se o teu vário indicar que estás a baixar 0,7 metros por segundo, quer dizer que estás numa térmica que sobe 1,5 metros por segundo. A definição destes limites vai permitir tomar decisões sobre quando parar e acelerar e começar a desenrolar a térmica. Quando andas à procura de térmicas, faz a busca acelerada. Quando estás acelerado, andas 25 a 30% mais rápido que a velocidade de mãos em cima. Se a tua velocidade de mãos em cima for 35 km/h, a tua velocidade máxima será cerca de 45 km/h, o que é 28% mais rápido. O que quer dizer que consegues cobrir mais 30 a 40% de ar à tua volta, o que permite encontrares mais rapidamente a próxima térmica. Isto simplesmente porque procuras mais ar, mais rapidamente, e isso também vai-te levar mais rapidamente ao núcleo, o que compensará a taxa de afundamento extra por procurares acelerado. Um clássico que é desaconselhado é quando estamos a voar entre térmicas acelerados e quando pensamos que estamos a chegar a outra térmica, porque, por exemplo, vimos outros pilotos a subir, temos a tendência para tirar o pé do acelerador cedo, pegar nos manobradores e entrar em modo de busca, pronto para entrar na térmica. Eu cometo este erro muitas vezes, mas nada disso. Mantém o pé no acelerador até lá chegares. Procura primeiro os núcleos maiores ou mais fortes. Quando chegas a uma térmica, atinges primeiro a zona periférica, que raramente é a zona mais forte. Por isso, deves continuar a procurar. Deves atravessá-la para tentar encontrar a zona mais forte. Não deves enrolar a primeira coisa que te aparece à frente. Se encontrares aquela certeza que haverá para ali outra mais forte à frente. E como já tinhas definido o tal limite do dia por sendo 3 metros por segundo, então vai à procura desses 3 metros por segundo. Quanto mais larga for a térmica, mais fácil é subir. É muito mais fácil encontrar o teu grande núcleo depois de enrolá-lo bem do que andar ali nas laterais, aflitos, em térmicas fracas.
Escolhe sinais em vez de gatilhos e fontes. O que quero dizer com isto, basicamente, é usa a informação das outras asas. As outras asas são o melhor indicador de térmica que há. Se tiveres que escolher entre um grupo de pilotos confiantes a subir algures e um determinado local que achas que deve ter uma térmica fantástica ou que iria ter ali um gatilho que vai disparar aquela térmica, não. Vai ter com os outros pilotos. Simplesmente porque um grande número de marcadores de térmica podes procurar mais ar e assim provavelmente encontrar um bom núcleo. Em competição diz que o grupo nunca vai para o chão. Acontece ocasionalmente, mas é raro. Mesmo com térmicas fracas, o grupo abre, trabalha em conjunto e isto resulta sempre. Entrada na térmica. Ok. Estávamos a falar sobre procurar a térmica acelerada. Quando atingirmos a térmica, vai haver alguma turbulência à tua volta. E vais controlar o pitch, o cabeceamento, com o acelerador, não com os manobradores. Isto só te vai atrasar. Quando a asa passa para trás, acelera mais. Quando a asa pica à frente, larga o acelerador. Isto é algo que se deve praticar quando se tem alguma altura. Mas o controle do pitch com o acelerador é muito mais eficiente do que com os manobradores. Quando chegas a uma térmica, a asa cabeceia para trás e aí deves acelerar ainda mais, para que a asa entre mais rapidamente dentro da térmica. E só tiras os pés do acelerador quando estiveres efetivamente no núcleo da térmica. E deves saber que estás no núcleo porque bate certo com o que tu estavas à espera de encontrar, ou porque vês outros pilotos a rodar ali e assumes que é ali que está o núcleo. Quando soltas o acelerador no núcleo, a asa vai ganhar alguns metros de altura. Esses metros de altura extra, que por si não parecem ser nada de especial, mas pelo menos passaste menos tempo a afundar e mais tempo no núcleo, e particularmente em competição, em que muitas delas não se trata de ser o mais rápido, mas ser o primeiro, mesmo para o start, e alguns metros de altura extra colocam-te um pouco mais acima dos outros pilotos e colocam-te numa posição de controle. Para além disso, se passares por 10 térmicas ao longo do percurso e ganhares, por exemplo, 10 metros em cada, isso são mais 100 metros de altura que te bem falta fazem no planeio final. Enrolar térmica. Uma regra de ouro no parapente é que a força da térmica em que estás é muito mais importante do que a tua eficiência em enrolar a térmica. É muito melhor enrolar mal uma térmica forte, daquelas que até as vacas salvam, do que enrolar eficientemente uma térmica fraca. Isso quer dizer, por exemplo, numa térmica estreita, é mais importante manter-te no núcleo, mesmo que saias fora, quando fizeres a curva apertada, do que fazer uma curva larga. Eu, cada vez que leio isto, lembro-me, no ano passado, em Monte Alegre, estávamos numa térmica, eu, o Ivo no Algarve, e estávamos ali em sobrevivência, e eu só ouço sempre o Ivo a dizer aperta, aperta, e ele tinha toda a razão. Quando queres maximizar a quantidade de tempo que passas dentro do núcleo, se necessário, diminui a velocidade. O Kriegel Maurer é exímio usar esta técnica. Ele usa acelerador no máximo nas térmicas e, particularmente, quando as térmicas são estreitas e não têm dimensão para que se possa rodar, quando ele passa no núcleo, ele trava até a velocidade mínima da asa, para maximizar o tempo que passa dentro do núcleo. Outra regra de ouro de térmica é nunca fiques satisfeito com o ascendente que tens. Procura sempre por algo melhor. Observar os outros pilotos é muito importante, porque, como já foi referido antes, são os melhores indicadores que há. O que deves observar? Quanto mais estão no núcleo da térmica, mais apertado estão a rodar. Portanto, ao observar o seu ângulo de inclinação, dá uma ideia da força da térmica. Se pensas que alguém está a subir melhor que tu, quase certeza que está. Nesse caso, deves ir imediatamente ter com eles. Acelerador a fundo. Se eles estiverem a subir a mais de 3 metros por segundo que tu, por cada volta ganham 20 metros acima de ti.
Quando estiveres em enrolar térmica, deves observar os outros pilotos à tua volta, tenta ver quem está a subir, quem está a chegar ao teu campo de visão, e se vires algo melhor, junta-te a eles. Se vires alguém a subir bem, há uma boa probabilidade de que, quando estiveres a chegar ao pé deles, encontres uma parte ainda mais forte da térmica, ou mesmo outra térmica forte pelo caminho. Tenta fazer movimentos suaves com a asa. O que tu queres fazer é criar uma imagem mental do que está à tua volta. Perceber onde estão os núcleos da térmica. Se é estreita e afunda à tua volta, ou se é larga com outros núcleos mais fracos à volta. E só consegues perceber isso através das tuas ações na asa. Se estiveres sempre a sobrepilotar a asa, com a asa por todo lado, nunca vais perceber o ar à tua volta. Por isso faz movimentos suaves com a tua asa. Para além disso, também faz a tua asa mais eficiente, pois cabeceia menos. Agora, em que direção procurar? Nos dias normais, as térmicas são mais ou menos redondas. Mas quando há vento, a térmica sobe e o vento vai soprar à volta dela. Com esse sopro, vai enfraquecer a força desta. Isto diz-nos que, nos dias com vento, a zona mais forte da térmica vai estar a barlavento da térmica. É importante ter esta noção, porque se estiveres a voar a favor do vento, quando chegas à térmica, provavelmente chegas ao núcleo imediatamente. Mas se estás a voar contra vento e chegas a uma térmica, o melhor será continuar e procurar mais em frente nessa térmica. Se fores com vento cruzado, então ao chegares à térmica, roda contra o vento, pois tens mais probabilidade de encontrar térmica mais forte. Isto são dicas muito importantes. Perceber a questão da térmica que fica no barlavento, ou que fica a sotavento, conforme a direção do vento, é muito importante. É necessário ser um pouco agressivo para te manteres dentro da melhor ascendente. Se caíres para fora do núcleo, vais querer voltar imediatamente para dentro. Assim que tu sentires, ou o teu VAR indicar que a térmica está a enfraquecer, vira imediatamente. É preciso lutar por cada metro. Seria mais fácil pensar, perdi o núcleo, ok, vou dar uma volta outra vez para ver se encontro novamente. Se agressivo, não percas tempo, tu queres voltar imediatamente para aquele núcleo, mesmo que isso implique fazer uma curva apertada, pois vai valer a pena porque voltas mais rapidamente ao núcleo. E como sair da térmica? A primeira coisa a fazer enquanto estás a enrolar térmica é planear o próximo passo. Se estiveres a voar em competição, tens uma rota definida, por isso sabes para onde vais a seguir. Se estiveres a voar um grande XC, vai depender se estás à frente do planeado ou não. O segredo de voar grandes distâncias ou grandes triângulos passa pela preparação ou planeamento dos mesmos. Por isso, ao chegares ao topo da térmica, deverás saber para onde tens de ir a seguir. E ser determinado. Quando decidires sair da térmica, sai e vai. Vê-se muitos pilotos de XC iniciados a vacilar ao chegar ao topo da térmica. E tal, vou dar mais umas voltinhas. E ficam a enrolar na zona mais fraca do topo. E quando decidem sair, começam a descer. Oh não, estou a descer, então voltam para a térmica e tornam a subir novamente. Tanta perda de tempo. Não façam isso. Sejam determinados e sigam para onde vão a seguir. Quando é para sair, é para sair. Atravessar a térmica ao sair. Tipicamente estás a fazer círculos, certo? Então, finaliza a última volta com uma curva mais apertada do lado oposto para onde queres ir. E passa pelo meio da térmica para ganhares mais alguns metros antes de sair. Usa o acelerador antes de sair da térmica. Há uma razão de segurança e outra de velocidade para isso. A de velocidade é simples. As térmicas têm turbulência e a zona de afundamento à volta delas. Se fores acelerado, vão passar menos tempo nessa zona de afundamento, logo, menos tempo a descer. A questão de segurança acontece, por exemplo, quando há nuvens. Quando sobes na zona ascendente e depois ao sair, ainda a subir, e apanhas uma forte descendente.
Isso aí cria um cisalhamento brutal. Normalmente pode dar origem a um frontal, o que tipicamente evitamos travando a asa com os manobradores. A melhor forma de o fazer é sair com o acelerador. E nesse momento tirar os pés do acelerador. Isto tem o mesmo efeito que travar a asa com os manobradores, mas é muito, muito mais eficiente. E logo a seguir, a passar essa zona de cisalhamento, voltas ao acelerador. Ok. Como já vimos, à medida que as térmicas vão ficando mais fortes, vamos passar mais tempo a voar. E voar bem é uma parte importante do seu desempenho global. A primeira coisa a fazer para voar bem é reduzir o atrito, o arrasto, a resistência à passagem do ar. Particularmente se voares acelerado, pois o arrasto duplica com a velocidade. Por isso, quanto mais resistência tiveres no teu equipamento, pior se torna ao voar acelerado. A voar, normalmente usa 3 posições. Em condições mais turbulentas, onde é necessário atuar mais na asa, coloca as mãos atrás das bandas, ou elevadores, como queiram chamar, com as mãos nos loops na última banda ou nos batoques da banda B, controla a asa com pequenos movimentos assertivos. Se as condições estiverem mais calmas, não é preciso ser tão ativo na asa. Então, baixa mais os braços e com a ponta dos dedos ainda consegues controlar um pouco a asa. Não esquecer que durante estas posições, os manobradores estão na mão. Não vai acontecer algo e temos que agir de imediato. E a posição final é quando o ar está realmente calmo, encostas-te ao arnês, fecha-te o mais possível, cruza as mãos sobre os ombros e tira-te, ou seja, afasta-te o mais possível do ar. Ao voar acelerado, não se deve usar ao mesmo tempo os manobradores para travar. O que isto tende a fazer é, o acelerador baixa o bordo de ataque. E os manobradores, ao travar, vão baixar o bordo de fuga. Isto vai criar um grande arqueamento, uma grande curvatura na asa, que vai quebrar a aerodinâmica de tal forma que o mais provável é colapsar, fechar. Por isso, ao voar acelerado, deves pilotar ativamente com as bandas e com o acelerador. Isto é particularmente eficaz com as asas de 2 bandas. Claro, com as asas de 3 ou 4 bandas será menos eficaz. Já falámos, controlar o cabeceio com o acelerador é muito mais eficiente do que com os manobradores, porque deforma menos a asa. O diminuir a velocidade nas ascendências permite passar mais tempo dentro delas. Mesmo que não seja algo que justifique rolar, pelo limite que definiste para o dia, ao desacelerar, ficas mais uns segundos dentro, o que, apesar de te atrasar um pouco, faz com que ganhes alguma altitude. E com essa altitude permite ficar numa posição mais dominante, podendo a partir daí observar melhor os pilotos à volta e tomar decisões. Estamos a falar de diminuir a velocidade, mas não enrolar. Ou então, acelerar nas ascendências. Se o teu objetivo for chegar a um determinado ponto, chegar à meta ou passar uma crista, e haja ascendência, isso quer dizer que podes voar mais rápido e manter a altitude. Um exemplo disso é se houver uma boa sucção por baixo de uma nuvem. Pode ser um pouco mais fraca em baixo inicialmente, mas à medida que nos vamos aproximando da nuvem vai ficando mais forte. O que podes fazer aqui é usar o acelerador para controlar a tua altitude. Se desacelerares, a taxa de afundamento melhora e vais começar a subir. Se acelerares, a tua taxa de afundamento piora e começas a baixar. E, portanto, podes voar a direito por baixo das nuvens, controlando só com o acelerador. Também em voo XC, ao voar a montanhas, é bastante eficaz para voar a direito rápido. Falaremos sobre isso mais à frente. Voar em linha reta. Esta é uma questão simples e um erro que os pilotos XC mais novos tendem a fazer. Quando não têm muita experiência a fazer XC, os pilotos estão sempre preocupados em enrolar a próxima térmica. Por isso têm a tendência de procurar térmicas por todo lado. Oh, uma nuvem está-se a formar ali, vou até lá. Olha lá um gatilho, vou até lá. Se voarem esta rota tipo zigue-zague e fizerem 10% mais de caminho do que ir em frente, não faz sentido irem até lá. Os melhores pilotos de competição
voam a direito. Há uns anos atrás houve um piloto que foi uma semana antes para o local de competição para ver onde ficavam as térmicas todas. No dia da prova, chegou um amigo piloto de topo e ele disse: posso dizer onde é que ficam as térmicas todas? Ao que este respondeu: não vale a pena, eu só vou seguir a seta. Verificarem as rotas dos pilotos de competição são praticamente linhas retas. E isso é eficiente. E voar rápido. Aplicar o speed to fly. Por exemplo, estou na térmica e quero chegar ao end of speed section. Tenho duas opções. Posso sair da térmica mais cedo e voar mais devagar, bem, e chegar lá. Ou posso subir mais na térmica, gastar mais tempo na térmica e depois voar rápido. Voar rápido compensa sempre. Agora vamos falar sobre encontrar linhas de ascendências. Encontrar linhas de ascendências é mágico. Se encontrar as linhas de ascendência, podes melhorar enormemente o teu planeio. Há várias coisas que as podem criar. O Tom Paine tem algumas teorias com base em poucas evidências, que segundo ele diz, para as suportar, mas de qualquer forma partilha aqui connosco. Uma clássica é a convergência de um monte cônico, um monte que esteja exposto ao vento. O vento contorna o monte pelos dois lados, junta-se atrás e vai criar uma convergência. Isso vai fazer com que seja mais fácil as térmicas saírem por essa linha, e aqui temos uma linha que fica alinhada com o vento. As linhas de ascendência normalmente ou estão alinhadas com o vento ou perpendiculares ao vento. Um exemplo de linhas perpendiculares ao vento é o efeito de onda. O vento colide com um obstáculo, tipo uma crista, sobe por este e quando chega ao outro lado, cria do lado contrário um efeito de onda paralela. Essas ondas têm pontos de ascendência que ficam perpendiculares ao vento. Para encontrar estas linhas, tens que ser muito sensitivo em relação à tua asa. Precisas de saber como reage a tua asa. Ela é naturalmente puxada para as linhas de ascendência ou naturalmente empurrada? Precisas fechar os olhos e sentir o que é que a tua asa está a fazer. E a maneira de perceber isto é só com muitas horas de voo. Procura pistas visuais nas outras áreas. Tenta perceber como o fluxo do ar flui no terreno. Já falámos no monte cônico e no efeito de onda, mas há mais outros efeitos que também podem criar linhas de ascendência. Tal como funciona visualizar onde sobe, também é importante visualizar onde provavelmente o ar desce e ficar fora dessa zona. Encontrar linhas de ascendência não é fácil, temos que ser sensitivos e basicamente procurá-las com calma. E o pior é que são fáceis de perder. Se estiveres numa linha má, sai dela imediatamente. Isto quer dizer que se estiveres a voar e começas a afundar 3 metros por segundo, vira 45 graus. Sai dessa linha imediatamente e tenta encontrar algo melhor. As descendentes são altamente penalizadoras. 10 segundos numa descendente a 3 metros por segundo equivale a perder 30 metros de altura. Num minuto são 180 metros. Agora vamos fazer uma abordagem sobre o efeito de nível maior, mas mais do tipo de estratégia global. Esta particularmente vai fazer entender o XC de uma outra forma. E é aquilo que vai permitir fazer voos mais longos. O nosso modelo tradicional de voo XC baseia-se em apanharmos uma térmica, subirmos, voamos, apanhamos outra térmica, subimos, voamos, outra térmica, etc. Temos como base este modelo de térmicas individuais, isoladas, que nós vamos juntando. O que faz uma grande diferença é que, em vez de considerares as térmicas individuais, considerares como uma larga zona de ascendências. E voar a direito por essa área, mantendo a altitude. E no fim dessa grande área de ascendências, ganhar a altura suficiente para ligar à área seguinte. E por assim, consecutivamente. Exemplos de grandes ascendências. O clássico, uma nuvem grande com uma boa sucção. Atravessas por baixo a nuvem e só sobes do lado contrário, no sentido que queres ir. Outro exemplo
é ao longo de cristas. Se estiveres a voar ao longo de crista e houver vento em baixo, então vai estar a funcionar por todo lado. Não faz sentido parar para apanhar a cada térmica. Há outros efeitos, como seja o efeito de onda, que também cria longas zonas de ascendência. Então a estratégia passa a ser: quando estás numa térmica, só deves subir o suficiente para quando tiveres que voar zona com menos térmica, consigas ligar à nova zona de ascendência. E então voar a direita ao longo dessas zonas. Há um vídeo interessante do Damon Lacaze que mostra isso. Isto é como é uma corrida numa competição atualmente. Ele vai agarrado aos Speed Riders, os batoques da banda B, numa Enzo 3, 90% acelerado, a alguns metros acima do chão. Ele está a controlar o cabeceamento com os Bs e com o acelerador. Está a tentar manter-se calmo, a esta velocidade junto ao chão, que mete respeito. O que temos aqui é que toda esta colina tem ar ascendente, por isso não justifica parar para enrolar. O que eles estão a fazer é parar no fim da colina, subir o suficiente para passar para a colina seguinte. E isto é rápido. É assim que se fazem boas velocidades médias. Selecionar a altitude. Este é outro item importante para aproveitar ao máximo o nosso voo. Uma vez mais, o nosso modelo tradicional diz que as térmicas têm uma determinada força, encontramos o núcleo, subimos a uma determinada velocidade e depois vamos para a seguinte. A intensidade da força da térmica varia muito com a altitude e velocidade do vento. Um exemplo clássico disso é, num dia normal, as térmicas são fracas em baixo, são boas no meio e ficam fracas junto à nuvem. Neste caso, queremos voar nesta altura intermédia. Não queremos voar na zona baixa com térmicas fracas, nem perder tempo em cima a subir térmica fraca junto à nuvem. Se houver sucção da nuvem, então as térmicas serão muito mais fracas em baixo e muito mais fortes junto à nuvem. Então vamos querer voar alto. Se houver inversões, então vamos ter zonas de convecção individuais entre camadas. Então, na parte superior da inversão, será mais forte e na parte inferior, mais fraca. Portanto, nem sempre voar alto é a melhor opção. Podes perder muito tempo. Particularmente em dias azuis ou com pequenos cúmulos, quase sempre não compensa perder tempo a subir até o topo da térmica. O vento em altitude varia com o vento de vale, bem com o vento meteorológico. É normal em altitude termos vento meteorológicos de norte, mas a baixa altitude termos vento de vale de leste. Portanto, dependendo da direção em que queiras voar, podes voar alto se quiseres ir para sul, ou baixo se fores ao longo do vale. Há pilotos que em competição, no planeio final, com o vento de vale a favor para a meta, fazem orelhões para baixar e ir com esse vento mais forte para chegar primeiro. Apesar dos parapentes serem lentos, a velocidade normal de 35 km/h, com velocidades máximas de 45 e 50 km/h, e o vento pode ser 15, 20 km/h, o que somado dá uma grande diferença na velocidade total do teu parapente. O importante a reter aqui é, tu deves escolher a altitude em que voas para que o vento esteja a teu favor, ou pelo menos não esteja contra. Planeamento e gestão do voo. Portanto, tira proveito dos efeitos do vento local quando planeares grandes voos XC. Vão reparar que todos os grandes triângulos começam no meio das montanhas, vão para fora das montanhas de manhã e depois ao longo de longas colinas, para depois regressarem às montanhas novamente, ao fim do dia. E a razão é ventos de vale. Começam a voar para fora das montanhas de manhã. Depois voam grandes distâncias quando as condições estão montadas e no fim do dia usam os ventos de vale para os ajudar a regressar ao ponto de partida e fechar o triângulo. Se começares no início das montanhas e depois vais para dentro destas, quando quiseres regressar vais apanhar o vento de frente.
Usa a tua atenção sabiamente. Nós temos um tempo limitado em que voamos concentrados. E se queres voar longo XC, 150, 200 km, onde vamos gastar 6 ou 8 horas no ar, e não conseguimos voar todo esse tempo 100% concentrados, temos que fazer umas pausas. E precisas fazer isso frequentemente de forma ativa. Isso quer dizer, por exemplo, enquanto estás na térmica, é o momento que tens que estar mais concentrado, para maximizar a subida, planear para onde vais a seguir. Assim que sais da térmica, para a próxima, enquanto vais em planeio, reage de forma ativa. Bebe um pouco de água, come qualquer coisa, mentalmente desliga o teu cérebro. E quando chegares à próxima térmica, voltas ao modo de concentração novamente. Podemos estar até cerca de 4 horas de voo em condições, mas depois chega ao cansaço. Por isso, tenta relaxar ativamente enquanto vais a voar entre térmicas. Quando possas, lá está. E o resultado será sempre voares mais longe. Manter os níveis de energia. Comer e beber são muito importantes nos voos longos. Tu não notas, mas os teus níveis de açúcar baixam. E as tuas tomadas de decisão pioram. Ficam mais lentas. Há quem leve reboçados e meta um na boca cada vez que chega ao topo da térmica, para manter energia. Portanto, resumindo esta nossa apresentação, corta com todas as ineficiências e indecisões, não percas tempo nas térmicas fracas, fica nas térmicas mais potentes, elimina a ineficiência, sendo mais ativo no controle da tua asa, usa o acelerador, especialmente para controlar o cabeceio, tem uma visão geral do voo, e o que interessa é a velocidade média e a média das subidas das térmicas. Há que saber como usar o movimento geral e a evolução do dia a teu favor. E é assim que se voa rápido em grandes exercícios e competições. Se quiserem ouvir o original desta apresentação em inglês, podem assistir no YouTube, neste link que eu deixei aqui. E obrigado pela vossa presença. E agora podemos ficar a falar um pouco mais sobre esta apresentação, sobre as dúvidas, a vossa experiência e truques que vocês tenham para voar mais longe. Muito obrigado pela vossa presença. Eu gostaria de ouvir as vossas participações e experiências. Temos aqui bons pilotos também a assistir e que gostaria de ouvir também a experiência que eles têm. O Rui Aguiar é um pilotaço que está aí a subir e que também, de certeza que aplica algumas coisas destas, mas também deve ter os seus truques. Se ele quiser participar e partilhar, era muito bom. Olá, Viva, Rui. eu queria só dizer umas coisas cada piloto, há coisas aqui que são verdades para todos, mas outras já não. Claro, Eu acho que isto já é uma apresentação um bocadinho mais antiga por causa das velocidades médias que tinhas aí. certamente. Neste momento mais penso que o top 10 da PwC na boa fazem com o vento de costas 45 km de média Sim, em altura em momentos rápidos. sim, Ahm, acredito. e depois outra coisa que também registrei foi a cena do acelerador. Porque agora estamos na altura em que está a dar a super final da PwC e de vez em quando conseguimos ouvir umas coisas lá dos pilotos que lá estão. E o Ono Ram, por exemplo, numa entrevista que fez há pouco tempo, que é o atual número um no mundo, disse que não usava o acelerador para, para passar pela turbulência. Por exemplo, quando está com a turbulência, ele continua sempre com o acelerador 100%. E depois também na térmica, sempre os aceleradores a 100% e só quando quer mesmo reduzir para a velocidade mínima é que tira o acelerador. O resto está sempre a usar as Bs as Bs da sua Enso 3, né? É uma CCC para. Sim, porque na realidade, quando a gente aplica o trava com os Bs, ou seja, com os batoques nas asas de duas bandas, é como se estivéssemos Sim, a tirar acelerador. sim, Portanto, certo, é isso mesmo. pois, Sim, é o que sim. ele usa basicamente. E depois, pronto, aquilo no cabeceio de tirar o acelerador, eu acho que é muito válido usar o acelerador para isso, que eu também já experimentei e funciona super bem. Só que na minha opinião, o que eu uso para mim é os batoques também, e depois, se for preciso, se ele for mesmo agressivo, uso
uso o acelerador, também tenho que tirar o acelerador, como é óbvio, né? Mas o que eu gosto mais de usar é os batoques, porque se eu tiver a usar os pés, já são duas coisas a que tenho que me preocupar muito mais. Que é usar Claro, os pés claro, e as mãos ao mesmo tempo, então uso só as mãos e depois se me assustar a sério, se for alguma coisa mais agressiva, pronto. Foi essas duas coisas que eu registrei, mas depois é o gosto do piloto. claro. Ui, esta apresentação está feita para asas de duas bandas e multibanda, como eu costumo chamar. Para o pessoal da multibanda tem que tirar o pé do acelerador. Para o pessoal das duas bandas, ao travar com os batoques, é a mesma coisa que estejas a tirar o acelerador, como que acabaste de dizer. É isso mesmo. É isso. Mais experiências. Bem, eu posso relatar uma experiência que tive, uma não, duas experiências que tive este ano. Uma delas foi na primeira manga da Serra da Estrela, em que basicamente fiz um último planeio para o gol de quase 30 km, sem enrolar uma térmica, sempre em frente na zona da ascendência. Enquanto que a malta estava. Optei por uma zona que me parecia que estava melhor e a malta estava consideravelmente mais ao lado direito, deu uma volta maior, mas acabei por chegar primeiro do que todos eles, devido a essa velocidade, né? É isso Não mesmo. perder tempo a enrolar e afins, e foi uma sensação fantástica porque consegui perceber bem ali aquela zona. E outra foi num voo partilhado aí também com o Rui Aguiar, onde eu bati o meu recorde de distância, em que fiz basicamente em 4 horas e pouco 160 km e tive a minha melhor média de sempre, em que basicamente não perdi tempo e consegui chegar a apanhar o primeiro piloto que descolou, o Ricardo Amador, apesar de ele estar ah, a voar, ou estava a voar meio estacionário, não estava propriamente a voar rápido, mas consegui apanhá-lo e pronto. Apliquei algumas dessas regras, não perder tempo em térmicas, tendo em conta que sabia que o dia me estava a dar boas térmicas, não ia perder tempo com uma térmica de 1, portanto avançava, e quando a coisa Exatamente. ficava mais fraca, nem sequer perdia tempo, e fez com que eu tivesse um voo extremamente rápido. Por isso consegui tirar aí algum proveito, e o Rui conseguiu tirar bastante mais proveito do que todos os outros, não só por perícia, mas pronto, porque é o Rui. Tem mais horas de voo e isso conta muito, como já falámos aqui, mas foi exatamente o que tu fizeste foi aplicar tudo o que tivemos aqui a falar. Exatamente. Yeah, yeah. Foi basicamente isso. Acho que conseguimos fazer aqui uma apresentação que as pessoas tenham apreendido um bocadinho mais do que é voar, como é que se faz para voar rápido, e mais agora também com estas partilhas aqui do Rui e do Pinto, permitiu-nos também confirmar tudo isto que estivemos aqui a falar. Isto é para nós retermos e usarmos quando estivermos a voar. Espero que todos façam longos, bons voos, especialmente com aterragens em segurança. Espero que tenham gostado e até uma próxima. Obrigado.